Bom, então vamos lá, mais um Pod Brabo aqui. Hoje estamos com uma pessoa ilustríssima aqui. É o nosso Rubens Melo, empresário de tecnologia, né? Surfista nas horas vagas e nas horas ocupadas também, né? Louco por tecnologia e pai amoroso. Quantos anos tem seu filhote? Ele fez 1 ano essa semana. 1 ano. Exato. Como é que ele chama? Vitor. 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 E para quem quer te encontrar, Rubens, onde que a gente te encontra aí nas redes sociais? Ué, Rubens Melo no LinkedIn. Eu tô lá no LinkedIn. Ah, que legal, cara. Rubens, sabe que a gente tem uma boa amizade e eu fico falando isso aqui, falei que você é um surfista nas horas vagas e até brinquei quando você chegou, né, que você tá... Pô, você mudou de pele, né? Você falou que tava 3 meses fora do Brasil? Exatamente. Eu fui para a Ásia, né? Enfim, para conhecer um pouco do ecossistema da Ásia, né? Eu acho que a Ásia vem crescendo de forma muito acelerada, né? Então, e aí a gente concilia também a parte de trabalho com o surf também, né? Então Certo. lá eu peguei bastante sol. Sol? Deu pra ir na praia, não? Deu pra ir na praia. Deu pra ir na bastante, praia? sim, com certeza. E quando você fala assim que agora, vamos lá, a Ásia é a nova Meca aí da tecnologia, você que é um empresário que está na segunda ou terceira empresa que você criou, é isso mesmo? Como é que você descreve essa ida à Ásia e ficado bastante tempo lá? Assim, eu acho que a gente tem que sempre colher na fonte dos melhores mercados, né? Sempre você ia para os Estados Unidos, né? Sempre fui para Califórnia, né? Tem 3 principais eventos que acontecem na Califórnia de setembro e outubro, né? Sim. SaaStr, Disrupt e Dreamforce, né? E esse ano eu quis fazer um pouco diferente, né? Enfim, ir para a Ásia, ir para os eventos de lá. Então, eu tive a oportunidade de ir em alguns eventos no Japão, Coreia do Sul, Singapura e também Indonésia. Legal. E é muito interessante a forma como eles enxergam, né, todos os aspectos das empresas, né, com relação às startups, né, a forma como eles fazem o marketing, a forma como eles enxergam a parte de produto, de software, enfim, entre várias outras frentes diferentes. Então, deu para sair um pouco dessa bolha americana. Perfeito. E enxergar a forma como eles fazem de forma diferente, né? Perfeito. A China é muito forte, né, Elson? Acho que todo mundo sabe disso, né? Ela vem crescendo, né? Sempre cresceu muito. Hoje, quase 30% da produção do mundo está na China, né? É. E quando a gente fala de crescimento, você pega a própria BYD, né? Olha que fantástico, né, cara? Legal. Eu acho que já até ultrapassou a Tesla, né? Em volume de veículos, né? Ultrapassou sim. Ultrapassou 24. a nível de software, né? A única rede social expressiva fora da Califórnia é o TikTok. Certo. Na Ásia, todo mundo usa TikTok, cara. Então, eu acho que quem não olhar para a Ásia tá perdendo uma oportunidade, né? De fazer um benchmark e de entender aí esse mercado que hoje é tão relevante, né? Legal, cara. E quando você fala isso, você que é dono, sócio e fundador da Gamifique, né? Tá na própria camisa aí, né? Uhum. É que é segunda pele? Segunda pele, exatamente. E o que você vê como o futuro da Gamifique para toda essa imersão que você teve na Ásia? Quais são os caminhos que você vai traçar para 25, 26, 27 aí? Eu gosto muito de visitar outros mercados, né? Até para entender o que a turma está fazendo com relação à gamificação, né? E assim, eu vi muita coisa interessante, principalmente de AI com gamificação, tá? Boa. É, Só para quem não entende, Rubens, você fala gamificação, que é uma expressão que foi cunhada por um professor, tem mais ou menos aí uns 25 anos. O que é gamificação para quem é leigo e quem não entende? O que é gamificação Perfeito. para quem tem um negócio, para quem quer criar um negócio, para quem tem um negócio gigante? O Tá. que significa gamificação para as empresas? Tá. Gamificação é uma metodologia, né? É uma metodologia que utiliza os elementos dos jogos para resolver problemas do mundo real. Legal. Né? Então, geralmente a gente enxerga os jogos, né? Desde o xadrez a um Call of Duty, GTA, Tetris, enfim, como algo para diversão, para o entretenimento. Legal. Então,
teve a ideia de utilizar essas mesmas metodologias dos jogos, né, que são metodologias, né, que nos geram engajamento, satisfação, né, é prazeroso jogar. Eu, por exemplo, eu sou um gamer, né? Certo. Então, a indústria do jogo, ela é uma das maiores indústrias do mundo, acima da indústria do cinema, da música, enfim. Então, hoje a gente consegue aplicar os elementos dos jogos, como ranking, avatar, entre vários outros elementos, dentro de contextos, assim, vamos dizer, da vida real. Perfeito. No caso específico da Gamific, nós utilizamos a gamificação para engajar os colaboradores da empresa, que é um grande problema, né? Como é que você mantém o seu time em alta performance, né? Como é que você reduz o turnover da sua empresa? Certo. Então, nós utilizamos a gamificação com esse objetivo. Então, agora, ela pode ser utilizada em várias frentes diferentes. A Duolingo, por exemplo. O Duolingo é hoje um dos aplicativos mais utilizados no mundo. Sim. Para ensino de idiomas. 500 milhões de usuários do mundo, Elson. 30 milhões de usuários no Brasil. Ou seja, ele ultrapassou todas as escolas de idiomas e ele é, de longe, o aplicativo de idiomas mais utilizado. Por quê? É porque ele tem uma metodologia específica de treinamento de idiomas? Não. É porque ele é gamificado. Entendeu? Então, essa parte lúdica do game, a parte da competição saudável, o reconhecimento, ele nos estimula, né? A gente libera dopamina e a gente fica mais estimulado a se engajar com aquele objetivo, entendeu? Então, legal. Em suma, é isso. É utilizar os elementos dos jogos, mas não para entretenimento, e sim para resolver problemas do mundo real ou para engajar alguém em busca de algum objetivo, entendeu? Legal. Legal. E aí você estava falando que colocar como é que vai ser o futuro da gamificação junto com o IA. E eu te interrompi o seu raciocínio. Como é que você vê isso, a gamificação junto com a inteligência artificial? A inteligência artificial, assim... Ou não tem futuro esses dois? Muito futuro. Ela vai gerar impacto em 40% dos trabalhos no mundo, né? Só que ela vai gerar um impacto positivo, na minha visão, né? Imagina um médico que está avaliando ali um diagnóstico e ele tem já o ponto de vista de uma ferramenta de inteligência artificial, que já fala, ó, eu acho que é esse diagnóstico, né? Ou seja, ou então um gestor de empresas, né? Um gestor de vendas, por exemplo, né? Que tem uma solução de AI conectada a um sistema de CRM, por exemplo. Ou seja, ele faz uma análise já junta dessa análise feita por inteligência artificial. Então, existe uma plataforma que é como se fosse um outro cérebro, né, cara? Que processa muito mais rápido que você e consegue consumir um volume de informação muito maior que você. Por exemplo, o mercado financeiro hoje é outro. Você consegue fazer análises através de AI antes de entrar, antes de sair. Então, eu acho que para tudo a gente vai ter esse benefício de utilizar essa inteligência ao nosso favor, entendeu? Certo. Eu vi uma informação, você falando aí, eu tive numa empresa de tecnologia esse tempo aí. Cara, aí é uma IA uma Big Data, mas uma Big Data com IA. Cara, eles leem 80 bilhões de linha por minuto. Uhum. Cara, isso é impossível para o ser humano. Possível. Fazer essa leitura de dados em 1 minuto. Então eu olhei assim, cara, eu falei, cara, realmente para as empresas, né, que saibam usar isso como uma forma de tração, né, seria não, é bastante interessante. Nessa leitura de dados para traçar tendência, né, para criar ofertas. Então você olha isso eu olho isso com bastante calma, mas ao mesmo tempo eu vejo que vai ser disruptivo, não pela própria IA, mas quem tem essas informações para poder tomar decisões de negócio. E você andando pela Ásia lá, Rubens, qual foi a coisa que você achou mais assim, talvez fora da caixa, assim, você falou, nossa, que isso aqui é... Então, por exemplo, na parte de AI, eu vi um produto que eu não vi no Brasil, que é simples de entender e que é fantástico. Uma empresa
ARTech, né? Ou seja, uma startup focada em recursos humanos, utiliza a inteligência artificial para fazer entrevistas. Caramba. É? Então, imagina uma grande empresa que tem um turnover muito alto e que tem que contratar um monte de pessoas. A primeira etapa, uma entrevista através de um agente de AI, que conversa com você com inteligência artificial e que depois passa, né, um feedback de acordo com o seu perfil e de acordo com esse bate-papo. Então, isso está sendo utilizado por uma startup na Indonésia e eu achei fantástico, cara. Ou seja, algo que tem um resultado prático, né? Imagina quantas entrevistas que você tem que fazer para contratar milhares de pessoas, né? Então, seria a primeira etapa, entendeu? Não. Esse é um grande exemplo, né? É parte Parte do processo de contratação. é uma entrevista com AI. Olha que legal, cara. Isso é bacana demais ouvir isso, porque o mundo, né? O mundo está mudando no sentido da gente adaptar, né? E a grande mudança aconteceu, tudo que a gente vive hoje de tecnologia aconteceu em 2007. Eu vou te dar um exemplo prático disso. Por exemplo, a Netflix tracionou como uma plataforma, né, de stream em 2007. O primeiro iPhone foi lançado em 2007. Né? O próprio Uber também começou em 2007. E N empresas aqui, se você voltar e ver, a disrupção aconteceu em 2007. E agora, a gente pega 2024 também, vai haver uma grande disrupção, né? E, obviamente, quando a gente falou de IA aqui, vai desmembrar outros mecanismos de tração. Né? Outros mecanismos, como gamificação, como, sei lá, contratação, não substituição, mas criar plataforma de contratação em tempo real, feita por uma IA. Prospecção também, né? Em vez de ter bot, você ter uma forma de prospectar mais humana, né? Com uma personalidade mais profissional. Então, eu vejo muito isso. E para mim, conversar com você hoje aqui, eu voltei no tempo para entender todas as empresas hoje que estão hoje, como as Big Tech, foram criadas, ou então houve uma disrupção nela em 2007. Exatamente. E como é que você vê da agora para frente essa questão? Mas antes de você me responder, vou te dar um presente aqui do Pod Brabo. Obrigado. Quero dar no início, mas aí, né? A conversa tá o boa, João né? ali, conversa boa, não Obrigado. dei, ó, para você. E eu coloco uma frase intrigante aqui, que é: a vida que você experimenta não é a sua vida. É filosofia, você vai entender uma hora por que eu fico falando. A vida que você experimenta não é a sua vida. E depois se você quiser, o livro brabo pra você aí, o boné, se você quiser Perfeito. usar. Eu vou usar o meu brabo aqui, não tem problema não. Né? Vou usar. Nunca uso nem cabelo, mas eu tô usando. Beleza, meu amigo? Fica à vontade aí. E voltando à pergunta que eu te falei. 2024, Obrigado pelo presente. Não, que isso, é seu. Pode usar na pescaria lá, pôr os peixes lá em... Você mora em Trancoso hoje, não? Não, eu moro em Itacaré, próximo a Ilhéus, mas assim, eu fico na ponte aérea, na verdade, né? Né? Tô sempre em São Paulo, eu viajo muito pra cá também, que é onde fica aqui Você o é de nosso Uberlândia escritório, mesmo? mas eu sou de Uberlândia. Ou você é um cidadão do mundo? Eu sou um cidadão do mundo, eu acho. Mas eu acho que as boas ideias, elas surgem no momento que você tá mais tranquilo, né? Eu acredito nisso, cara. Minhas melhores ideias quando eu tô caminhando. Exatamente. Então, igual hoje, já cheguei na empresa, aquele tanto de coisa para resolver, acaba que a operação, ela te consome, né? Consome, isso é verdade, Rubens. Então, quando... Operação e gerenciar uma operação, eu falo isso muito com as pessoas que eu dou consultoria e aconselhamento. Cara, se você não se atentar ao microgerenciamento, ele assim, a longo prazo, ele te destrói. Porque aí você perde aquele tesão por crescer. Sim. Né? Porque o microgerenciamento é a parte onde que você que é um cara que é expansivo, se você não se atentar a isso, né? Ele toma muito tempo da sua vida. E aí, às vezes, você fica naquele looping eterno de, em vez de eu olhar para a empresa, eu olho dentro da empresa. Exato. Claro que tem que olhar dentro, mas você tem que trazer negócios para a empresa. Então, afastar-se um pouco do microgerenciamento é fundamental. Mas pode continuar aí, Rubens. Com certeza. Assim, hoje acaba que eu tenho todo um time de
lideranças, né, que faz toda essa gestão, né? Mas quando você está fora do ambiente, eu acho que você tem uma entrega de ideias, né, melhor, né? Voltando aqui com relação às inovações, né? Eu fui num evento de realidade aumentada e realidade virtual, né? Certo. Eu não sei se você chegou a ver, mas a Apple ela fez aquele óculos, tal, que não deu muito certo. Que não vendeu o tanto que tinha que vender e que foi, inclusive, desacelerado e tal. Mas eu usei aquele óculos, cara, e eu achei ele fantástico. Porque ele consegue dar vida para as fotos. É um negócio, assim, diferente. Mas é muito caro. Eu acho que era R$20 mil o 20 mil óculos. reais, isso Então, mesmo. assim, tá fora de Mas você viu que agora a cogitação. Amazon lançou um... Que é mais em conta. Isso. A Meta tinha lançado o anterior, você viu da Meta, em conjunto com a Ray-Ban. Sim. E a Amazon acabou de lançar semana passada um desse, justamente, e lançou internamente, né? Que a Amazon tem essa vibração de testar muito. Sim. Para ajudar os entregadores, cara. Por exemplo, o cara com o óculos, ele consegue ver o endereço da sua casa certinho. Exato. O óculos direciona ele mesmo. Exatamente. Né? Não sei se você vai falar, é melhor você falar que você que é o doutor aqui em tecnologia, não eu. Agora, assim, um ponto que eu achei muito interessante, você lembra daquele Google Glass? Mais ou menos, do Google Glass. Que se falou muito e tal, mas não deu tão certo também, né? Certo. A Ray-Ban, ela soltou um óculos que é similar àquele. Mas que tem uma estética bonita, entendeu? Sim. Então, você consegue filmar, tirar foto, você consegue conversar com uma outra pessoa, né? Que tá falando um outro idioma e você enxerga a tradução ali, real time e tal. Então, esse mercado de óculos, eu acho que ele volta agora, mas utilizando o mesmo padrão de óculos que a gente utiliza no dia a dia, entendeu? Então, esse ponto eu achei muito interessante. E houve a revolução com relação aos mapas. Waze, sim, Google Maps e tal. E agora chega uma tendência mais espacial. Ou seja, você enxerga além do mapa, né? Você enxerga, assim, eu quero ir para a loja X. Aí você aponta o seu smartphone e ele já te fala como que você vai para lá e tem algumas interações também. Então, eu acho que vai ter uma evolução muito grande nesse sentido também. Certo. Falando de software, né, de forma mais específica, né? Hoje, grande parte dos investimentos em startup, né, que é o meu segmento, eles estão focados em inteligência artificial mais de 40%, sabe, Wilson? Ou seja, o foco é esse, o boom é esse. Certo. Né? E o mercado, ele está bem mais exigente também com relação à parte dos investimentos, entendeu? Então, esse é um ponto importante para a gente... para a gente refletir com relação ao mercado SaaS. Sim, tá. Sim. Você acha que a junção, então, do mercado SaaS seria com o IA mesmo? Uma junção ou, como se diz, um desmembramento dessas duas tecnologias? O SaaS é mais o modelo de negócio, né? Sim. O modelo de negócio que ele oferece relatórios, né? É porque é uma forma de venda de software recorrente, né? Já a parte de inteligência, enfim, ela pode estar em qualquer dispositivo ou sistema, né? Então, eu acho que ela vai reinventar muita coisa, entendeu? Certo. Muitos sistemas diferentes, enfim. Certo. Na própria Gamifique, né? Hoje, com os dados que nós temos, né, de indicadores, treinamentos, a gente consegue aplicar AI para fazer gestão de pessoas, né, de forma muito mais efetiva, porque eu consigo processar essa informação de acordo com várias informações, como histórico, entre várias outras, entendeu? Então, assim, a nossa ideia é utilizar a gamificação na ponta como uma ferramenta para engajar o colaborador, certo. Mas por trás utilizar a inteligência artificial para ter os melhores insights. Perfeito. Entendeu? Ou seja, qual mensagem que eu vou mandar para esse colaborador de acordo com o contexto dele? Legal. Ele tá com baixa performance ou com alta, entendeu? Agora, dá para aplicar em tudo, né, cara? Dá, né? E você acha, assim, que é o seguinte, os setores da economia que mais pode beneficiar dessa tecnologia de gamificação IA? Quais setores que você acha que pode mais beneficiar com isso? Assim,
Eu acho que aquele setor que você precisa de entregar performance, né? Como vendas, né? Ele se beneficia bastante. Por quê? Porque você tem que estar sempre engajando o colaborador. É meta em cima de meta, né? Sim. Então, nós temos vários cases interessantes, né? Por exemplo, teve uma época que nós gamificamos toda a mesa de crédito do Banco Safra. Certo. Então, imagina um analista de crédito que fica aprovando financiamento o dia todo, fazendo a mesma coisa há 10 anos, né? Ou seja, quando você gamifica, você desconecta aqueles colaboradores daquela cultura maçante de fazer a mesma coisa o dia todo e conecta com uma cultura de competição saudável, meritocracia. Então, a gente criou um Big Brother dessa equipe de análise de crédito, entendeu? Tipo assim, Legal. né? Existia uma competição saudável entre eles, né? Onde nós premiávamos os melhores e tinha uma competição entre equipes. E aí a gente conseguiu melhorar todos os indicadores, reduzir o turnover e entregar uma performance muito maior para o banco. Os indicadores que você fala de produtividade, de engajamento, né? Exatamente. De aprendizado e de feedback também, não é isso? Exatamente. Esse é um dos indicadores chaves. Exatamente. Então, assim, departamentos que você tem que entregar performance, porque banco eles medem tudo, É. né? Ou Isso mesmo. seja, por exemplo, o famoso gerente do banco, né? Imagina a pressão que ele tem. Ele precisa de vender diversos produtos e tal. Quando você gamifica, você tem uma comunicação mais próxima de acordo com a necessidade. Por exemplo, imagina um gerente que tem que ofertar vários produtos e ele não vai bem na parte de cartão de crédito. Perfeito. Aí eu vou falar, João, assiste esse vídeo aqui para você melhorar a performance desse indicador. E no mundo real, às vezes, o gestor daquele gerente, ele não tem tempo para dar um feedback, para fazer o one-on-one, enfim. Já a nossa plataforma consegue ter essa comunicação real-time, né? Legal. Por exemplo, nós temos uma sinergia muito grande com o call center. Cara, a vida de operador de call center não é fácil, não é? É verdade. É pressão o dia todo, enfim. A mesma coisa, a gente pega, desconecta aquela pessoa daquela realidade diária de performance a todo custo e leva ela para um ambiente lúdico, entendeu? Então, você consegue ter um aumento de performance muito grande. Nós temos um case também muito interessante, porque assim, a nossa solução, ela é uma solução horizontal. Ela não é Sim. só para um segmento. Não é verticalizada, não, né? Não, que é inclusive da Wilson Sons, que você conhece também. Lá nós gamificamos os marujos, né? Então veja, o Wilson Sons, né, é a Maior plataforma. a maior empresa de logística marítima do mundo, né? eu não sei se é do É mundo. do mundo, ela foi vendida agora. Isso. Do mundo, eu vi porque eu vi a reportagem. Então, qual que era o desafio? Você tem vários colaboradores do Oiapoque ao Chuí que estão Sim. trabalhando dentro dos barcos, Sim. né? E aí você tem que treinar essa turma, você tem que gerir eles por indicadores, né? Existem diversas regras e tal. Quando a gente gamificou, ou seja, nós pegamos os usuários de cada barco, de cada marítimo, e aí a gente inseriu isso dentro da nossa plataforma. Então a gente criou ali uma competição saudável e de meritocracia entre eles. Certo. Automaticamente, cara, gerou um aumento de performance em todos os indicadores. Automaticamente a empresa melhorou o resultado dela, tá certo? Só utilizando a gamificação, tá certo? Certo, certo. Você também tá gamificando a CIMED? A gente Já gamificou? gamificou eles durante um período, sim. Ah, legal, legal. Eu vi até no LinkedIn um artigo, um vídeo, né, daquela empresa de calçados. De Santini. De Santini. De Santini. Vi. Aí vi lá e vi no YouTube também, assim, um spotzinho apareceu para mim, uma gerente falando sobre a experiência de gamificação na área comercial. O que você me falaria sobre gamificação nessa área comercial? Então, a de Santini, né, é uma empresa com mais de 3 mil funcionários, né, é uma franquia que tem a área de vendas, né, ou seja, é uma franquia de venda de calçados e outros acessórios.
E é uma empresa muito moderna. Então, assim... Ela é carioca? Ela é carioca. Carioca. Mas ela tem unidades em todo o país. Ah, legal. E ela tem uma gestão de meritocracia e de remuneração variável, não só na parte de vendas, mas também na parte de estoque e de gestão. Certo. Ou seja, na parte operacional. Então, ali, nós pegamos todos esses indicadores e aí a gente jogou isso dentro da nossa plataforma. E houve um aumento de performance muito bom também, tá? Certo. Não só em vendas, mas em treinamentos e na parte de comportamentos desejáveis. Por exemplo, imagina que você tem uma operação onde você tem um grande problema de faltas. Ok. Né? Absenteísmo. Exatamente. Você consegue colocar esse problema como se ele fosse um indicador dentro da nossa solução. Tá certo? Ou seja, quem falta muito perde pontos. Entendi. Qual que é o perfil ideal do seu colaborador? Você transforma isso em indicadores e coloca dentro da nossa solução, entendeu? Entendi. Você pega a sua dor. Ah, o cara... E vamos lá. Vou chutar aqui, fazer um exemplo. Aqui. A empresa americana está com um problema de absenteísmo. Falta muito grande. O pessoal faltando. Ele pega esse gargalo dele e você consegue transformar isso dentro da plataforma e de uma forma lúdica, né? Buscar esse indicador. Exatamente. Claro que aí a gente tá falando de uma forma lúdica, que é através de um jogo, mas que afeta o mundo real. Isso. Legal. Exatamente. Legal. Exatamente. Isso para qualquer problema que uma empresa possa enfrentar ou tem alguma restrição? Restrição no sentido de, esse problema aqui a gente não consegue... Né? Porque absenteísmo é uma coisa, a produtividade é outra. Tem algum exemplo ou serve para tudo mesmo? Praticamente para qualquer problema. Porque, assim, através da gamificação, nós geramos comportamentos desejáveis. Sim. Tá certo? Ou seja, nós influenciamos o capital humano da empresa. Legal. Né? Então, primeiro ponto, para resolver um problema, você precisa de medir aquele problema. Perfeito. Né? Então, existe algum indicador que mostra se aquele problema, né? Ou seja, qual que é o status dessa questão, né? Ou seja, e aí a gente pega essas informações, integra com o Gamifique, cria uma campanha e automaticamente as pessoas elas vão passar a ter o interesse de resolver aquele problema, assim, de forma bem resumida. Agora, nós atuamos em 3 pilares diferentes. Comunicação. Certo. Né? A parte de comunicação... Que comunicação sempre é um gargalo nas empresas, né, Rubens? Sempre é um gargalo. Cara, você falou aí e é o que eu mais enfrento no dia a dia, essa questão de comunicação, é um gargalo. Exatamente. Né? Então, quando você fala de 3 pilares, já falou comunicação, opa, o negócio tem que ser disruptivo mesmo. Então, o pilar é comunicação. Comunicação. E para fazer uma comunicação dentro do contexto de 2024, né? Se você utiliza uma interface similar a uma rede social, aquela comunicação ela tem uma absorção melhor. Certo. Então, nós temos a mesma interface do Instagram dentro da nossa solução. Legal. Porque no dia a dia, na pessoa física, aquele colaborador, ele consome Instagram, TikTok, ou seja, ele gosta daquela interface, ele está familiarizado com ela. Com aquela interface, né? Com aquela interface. Quando a empresa utiliza essa mesma interface, né, essa mesma estratégia, né, curtir, comentar, dentro do contexto dela para comunicar, automaticamente ela tem um engajamento muito maior dos seus colaboradores, tá? Entendi. Então, nesse primeiro pilar, nós utilizamos uma interface idêntica ao Instagram. Das redes sociais, né? Exatamente, porque nós somos viciados, né, cara? Tipo, hoje, Instagram, YouTube, né? O cabra vai no banheiro e ele leva o celular, né? Antes você levava revista, né? Antes ele levava revista. Eu tava pensando nisso, acredita? Exatamente. Você ia em algum lugar, em alguma clínica, um monte de revista lá, Isto É, HSM. Hoje você leva o celular e eu falei, cara, o mundo mudou mesmo. Não tem, você vai em qualquer banheiro legal aí, não tem mais revista. Não tem mais revista. Isso é mesmo. E aí, assim, você tá liberando o quê? Dopamina. É isso que é o vício. Né? A rede social foi pensada por engenheiros, né? Exatamente. A verdade é essa.
Exatamente. Né? Eu quero mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Então, e aí você ataca realmente esse primeiro pilar que é comunicação. Que é a comunicação. Ou no caso aí que você falou, que eu não sei se eu entendi da forma mais clara, é atenção. Exatamente. O seu sistema da Gamific, ele busca a atenção ali para dentro da ferramenta. Exatamente. O cara pode ir no banheiro, ele pode estar mexendo no aplicativo. Exatamente. Da mesma forma que ele está mexendo na rede social. Exatamente. Legal. Primeiro pilar, então, comunicação, então. Exatamente. Segundo pilar, a parte de treinamento. Legal. Né? Mas não pode ser aquele treinamento moroso. Chato. Isso eu vi muito na Ásia. O futuro é microlearning. Microlearning. São treinamentos rápidos, né? Essa geração de hoje, ela não gosta de assistir um vídeo longo de 5 minutos, 10. Então, são vídeos curtos. Olha o TikTok, por exemplo. São vídeos rápidos, né? É o máximo agora que você pode virar a tela de 5 minutos. Não sei se você viu lá. Até mais, mas é 5 minutos que você pode colocar quando você virar a tela. Exatamente. Então, a mesma metodologia que tem lá dentro do Duolingo, enfim, nós temos dentro da Gamific. Ô, Rubens, você falando uma coisa aí, e é realmente, cara, só basta a gente ter um olhar mais clínico. Eu tava mexendo no Spotify, que depois eu subo um episódio, né, depois que eles editam. E você acredita que o próprio Spotify vai liberar microvídeos igualzinho, cara? Aí você fala assim, cara, o que você tá falando já virou realidade. Liberou esse mês para mim colocar... Antes era o episódio completo, 1 hora, 40 minutos, 30 minutos. Agora você pode fazer... Né? Como você falou, microlearns pequenininhas, de um podcast, por exemplo, Sim. de um curso. O próprio Spotify já está indo por esse caminho. O que ele percebeu? Né? Que é o que você acabou de falar. Sim. Você está vindo da Ásia, você falou, a tendência é isso, Elcio. Então, Exatamente. a tendência já é realidade, né? Exatamente, exatamente. E dentro do nosso conceito, nós temos um treinamento divertido. Né? Por quê? As empresas, elas têm acesso aí a várias plataformas de treinamento, LMS, enfim. Só que é um treinamento moroso, não é um treinamento divertido. Eu não conheço ninguém que gosta de acessar a universidade corporativa para fazer um treinamento. Você conhece? Deixa eu te contar uma história. Quando eu estava no McDonald's, né? Cara, aí eu dava aula na universidade. E aí a gente começou a introduzir os treinamentos que você está falando aí. Cara, era um parto para os caras verem. Porque eu tô falando em 2015, 16, 17. Mesmo nessa época, já era um parto pro cara entrar na universidade online e ver. Olha, né? E nós estamos falando agora que 10 anos depois, você acha que tem alguém vendo um negócio desse? Exatamente, exatamente. Você tá certíssimo nisso aí. Por exemplo, nós temos um case interessante que é a Fairfax. É uma seguradora canadense que atua no Brasil, né? E ensinar LGPD para a turma não é fácil, né? E aí, com a nossa solução, ela já tinha testado diversos sistemas e ela não estava tendo o engajamento da turma. Com a nossa solução, ela conseguiu ter um resultado muito maior. Porque ela fragmentou? Porque ela fragmentou e porque ela transformou aquele treinamento em um jogo. Ou seja, tem uma coisa chata e uma coisa legal para ser feita. Você vai na coisa legal. Entendeu? Ou seja, quando você transforma aquele treinamento em um jogo e envolve todo mundo que está ali dentro daquele escritório e premia os melhores, fica divertido, entendeu? Que você cria engajamento, né? E aí né? ela teve uma efetividade, assim, gigantesca. Entendeu? Só pelo fato da mudança dessa abordagem, entendeu? Então, a parte de treinamento utilizando jogos, ela é muito mais divertida, né? Entendi. A gente gosta de jogar, né? Todo mundo gosta de jogar, War, xadrez, exatamente. Truco, né? Você tá falando aqui, notando que isso é interessante. Você falou, comunicação, 2, treinamento, né? Que é os micro treinamentos. Microlearning com gamificação. Com gamificação. Nada de treinamentos longos. Nada de treinamento longo. Em partes. Pílulas de conhecimento, exatamente. Pílulas de conhecimento. E isso tudo ligado em toda a nossa ferramenta de game, que tem várias outras coisas, né? Avatar. Sim. Enfim. O terceiro pilar é a gestão por indicadores. Gestão por indicadores. Gestão por indicadores. Por Cara, quê? você começa trabalhando em comunicação, trabalhou comunicação, você vai para treinamento usando uma metodologia gamificada. Exatamente. E no terceiro item, na terceira fase, né? Você trabalha a gestão por indicadores. Exatamente. Amarrou todas as pontas. Gestão por indicadores. Exatamente.
Por quê? A gestão por indicadores, ela não é subjetiva. Sim, Você tira toda a subjetividade, né? perfeito. E a partir do momento que você... Assim, você só consegue fazer gestão no que você consegue medir, concorda? Sim. Só gerencia aquilo que você mede. Exatamente. No caso da nossa solução, eu sou o BI do colaborador. Entendi. Porque quando você pega as plataformas de BI, onde você acompanha os indicadores, isso está muito ligado à gestão, Perfeito. à liderança. Então, o Gamifique, ele é o BI do colaborador. Por quê? Porque eu pego esse mesmo indicador que o gestor está acompanhando e coloco dentro de um contexto de jogo. Ou seja, eu jogo o Gamifique, a plataforma, com os meus indicadores. Legal. Então, num contexto de vendas, se eu tenho uma baixa produtividade, eu vou estar atrás no jogo. Se eu tenho um baixo volume de visitas, eu vou estar atrás do jogo. Porque o interessante, por exemplo, em vendas, você às vezes não controla o resultado final, mas você controla o número de Sim. ligações, propostas Você enviadas, controla os processos. reuniões, ou seja, o número de atividades. Então, você pega esses indicadores e coloca dentro da solução. E o colaborador, ele vai jogar o Gamifique através dos indicadores. Então, ele vê assim, poxa, eu estou em 20º aqui dentro desse jogo. Para melhorar a minha posição, eu vou ter que performar mais. Ou seja, ao invés do gestor ficar cobrando resultado, o próprio jogo posiciona aquele colaborador dentro de um contexto que ele vai querer performar mais para sair daquela posição ruim, entendeu? Isso. Ou seja, existe o interesse dele em performar devido à posição dele dentro da plataforma. Isso faz toda a diferença. Então, é uma gestão por indicadores que já engaja o colaborador em busca de um resultado melhor. Cara, você fala isso, eu que sou um consultor de carreira e estou indo já estou, né, como conselheiro de algumas empresas na área médica, na área de advocacia. Cara, e aí tem um conceito muito legal aí dos anos 90 que chama gestão à vista. Você pegou a gestão à vista, é a gestão à vista. Exato. Você pegou e colocou dentro de um gamer, dentro de uma plataforma. E ficou muito famosa, né, a gestão à vista com o Falcone. Hoje, o Falcone é um gigante, né, da consultoria, acho talvez no Brasil e no mundo. E você conseguiu colocar isso, né, de uma forma bem clara para que todos possam ver como é que estão os indicadores individualmente ou coletivamente, né? Que você pode expandir isso numa tela de televisão, né? Isso é gestão à vista, né? Que antes você usava um quadro, um post-it, para ir fazendo o ranking das pessoas que mais vendia, de melhor performance, você ia fazendo tudo isso. Hoje você faz isso via, né, tecnologia. Exatamente. Então, não é assim que você fala, isso aqui é uma coisa de outro mundo. Não. É um processo que vai evoluindo ao longo do tempo. Né? Então eu vejo muito dessa forma, essa forma de você gerir resultado, que é uma coisa que também conecta, que eu acredito muito, que é uma gestão por resultado. Né? Eu falo que toda a cultura da empresa tem que ser baseada em uma cultura de resultado, né? Onde que beneficia tanto o cara que está ali na ponta, como a média gerência, como a alta gerência. Exatamente. Né? Então buscar isso, e a tecnologia só vem para agregar valor nisso aí, né? Como ferramenta. Porque eu falo assim, ó, se você tem um bom produto que possa fazer isso para você, sua mente fica livre para você fazer outras coisas. Exatamente. Mais interessante, buscar novos negócios, produzir novos negócios e deixar que a ferramenta gerencia isso ao invés de você mesmo ficar gerenciando isso. Quando eu digo você mesmo, é um gestor de empresa, é um diretor, né, criando planilha não sei o que lá mais, sendo que ele pode ter isso em real time, igual você falou, em tempo real eu tenho isso no meu celular, eu estou viajando, eu tenho isso no meu celular. Exatamente. Cara, isso é extremamente interessante nas empresas, principalmente, igual você falou, nas empresas de varejo, nas empresas comerciais e empresas do ramo de educação também, né? Exatamente. Né? Então, assim, fazendo a junção desses três pilares, uma comunicação que é um gargalo na empresa, treinamento e desenvolvimento de pessoas também que é um gargalo nas empresas, e no final é você fazer uma boa gestão desses indicadores, né? Tem tudo a ver, né, com a empresa, então, a gamificação. Exatamente. E aí, assim, tem mais um ponto importante que é a questão do reconhecimento e da premiação. Né? Inclusive, a gente já está criando agora uma camada só focada em prêmio. Prêmio. É muito importante o reconhecimento. Né? Vários estudos dizem
que o que mais motiva um colaborador dentro de uma empresa é o reconhecimento por performance, principalmente. Legal. Né? Então, quando você fecha todo esse ciclo, né? Ou seja, aquele colaborador que entregou X de performance, ele tem o prêmio XYZ, né? Ou o de mais top performance, você consegue, enfim, ter um engajamento maior do seu time. Entendi. Porque você está comunicando bem, treinando bem, gerindo por indicadores, ou seja, uma gestão que não é subjetiva, né? Sim. E você está premiando os melhores, tá certo? Então, e hoje a gente consegue fazer isso muito bem através da nossa solução. E aí vem a gamificação, Welson, para gerar engajamento. Porque o que mais tem hoje são plataformas, sistemas, né, que não são utilizados dentro das empresas. Ele vai lá e investe pesado num CRM ou em várias outras plataformas, mas a turma não usa. É isso aí. É o que mais tem, cara. É o que mais tem. É o que mais tem. Né? Inclusive, um dos meus maiores clientes que eu tive no começo foi a Syngenta, utilizando a solução para melhorar, né, a utilização do Salesforce na época, que é um CRM muito parrudo. Então, assim, aquele executivo de vendas que não alimentava o Salesforce, ele ficava mal posicionado dentro do Gamifique. Então, a turma brigava, cadê os dados aí e tal? Então, assim, ou seja, você criou um estímulo sem cobrança. Sem cobrança. Ou seja, a plataforma engajou aquele colaborador em busca do comportamento desejável que a empresa queria, que era de uso do CRM, que não é fácil também. Sim. Há de convir. Fazer verdade. A turma utilizar o CRM é um desafio. É, isso aí. Mas com a gamificação é muito possível, entendeu? Porque ela tem uma gestão à vista, de certa forma. Sim. Porque ela mostra quem são os melhores, quem está na frente, quem está atrás, entendeu? E verdade. É cheio de elemento viciante. Você responde um quiz, você ganha moedas. Com as moedas, você compra avatares. Então, tá tudo dentro do sistema, entendeu? Entendi. Para viciar o colaborador em performance, em treinamento, né? Para que ele realmente consuma toda a parte de comunicação da empresa. Então, a gente conseguiu encaixar isso de forma bem lúdica e simples também, tá? Sim. É porque é o seguinte, tem uma coisa que eu acredito muito, Rubens, assim, atrás de uma simplicidade tem uma grande complexidade. Sim. Só que o usuário final não precisa nem saber disso, não é verdade? Exato. Mas para você fazer uma entrega simples para uma empresa ou para um usuário final, por trás, o negócio falou, eu crio vários elementos complexos para que a pessoa possa ser, na hora dela formatar ou usar esse produto ou serviço, que seja mais intuitiva. Exato. Né? Então, eu até brinco com os amigos meus, há toda uma queima de massa cefálica para que possa entregar o melhor. E você olhando para essa parte de gamificação, né? A Gamifique hoje, ela tem quanto tempo de empresa, quanto tempo ela está no mercado? Já são 8 anos de empresa, né? Ela nasceu em 2016. Eu tinha uma outra empresa, uma fábrica de software, eu vendi essa empresa para um banco e aí eu entendi que a gente ganhava muito dinheiro era na venda das empresas, né? E não ali no lucro, enfim. Daí eu fui pro Vale do Silício, fiquei um período lá, sabático, e lá eu vi empresas como SAP, Microsoft, Salesforce, que são as maiores Big Techs focadas em B2B. Comprando empresas como a Gamifique, né? Por quê? Justamente por causa dessa dor do CRM, igual a Microsoft, ela comprou uma empresa idêntica à Gamifique, chamada Fantasy Sales Team, e acoplou dentro do Microsoft Dynamics, que é a plataforma deles. Então, quando eu vi esse movimento lá fora, né? Eu falei, cara, amei a gamificação, olha só, já tem até os possíveis compradores, né? Voltei para o Brasil e fundei a Gamifique. E um ponto interessante é que 80%, Welson, das empresas de gamificação, elas falharam. Você sabia disso? Não. A mortalidade é gigante. Não sabia disso. A mortalidade de startup é enorme, né? Não, de startup, sim. É um risco muito maior do que economia real. Sim. Uma coisa é você abrir um restaurante, é lógico que é muito difícil também, mas quando você vai para a inovação, o risco é um pouco maior. Não, sim. Porque, assim, qual que é o conceito de startup?
Startup é um business que tem que escalar rápido, que tem que Sim. crescer, né? Ou seja, diferente. Qual que é a diferença da Gamifique para o Martins, por exemplo? Eu sou muito pequeno, mas quando dá certo, a gente cresce de forma escalável, né? Hoje, o Nubank vale mais do que o Banco Itaú. Isso aí. Né? Isso Então, assim, quando você acerta o modelo, né, existe um termo que é o Product Market Fit, ou seja, quando você tem ali o produto ideal, entende qual que é o cliente ideal, entende como é que você vai fazer uma máquina de vendas para fazer a aquisição desses clientes e depois mantê-lo, né? Ou seja, com um churn pequeno, aí entra os investidores, colocam grana e você cresce de forma acelerada. Mas são 8 anos de empresa, nós já estamos na 3ª versão do nosso produto. Certo. Justamente porque é um negócio difícil de ser feito, ou seja, a gente criou o primeiro produto, que foi uma cópia do produto americano mesmo, ou seja, eu fui lá e copiei os gringos. Sim. Fiz igual os chineses, né? Não, o chinês é especialista nisso. Né? Especialista. Depois, eu criei uma 2ª versão com base no perfil da força de trabalho do Brasil, Certo. que é diferente da força de trabalho americana. São Sim. mindsets diferentes e tal. E aí, o Paulo, que é o nosso CTO, quando eu vendi a empresa, ele virou CTO desse banco. Certo. E ele tinha um período ali de 3 anos, né? Passado esses 3 anos, ele voltou para Gamifique. Jogamos tudo fora e criamos esse produto, que é o nosso produto atual. Eu sou suspeito, mas é com certeza um dos melhores produtos de gamificação B2B do mundo. Então, já são 8 anos aí nessa jornada, e se precisar de mais 10, 20, a gente vai até o fim para fazer até depois do fim. Uma startup bem Você falou uma coisa, relevante. Rubens, e eu acho que eu nunca te falei, desde a primeira vez que a gente conversou, você falou uma coisa, e você só tem 3 motivos para criar uma empresa. Um deles você acabou de falar aí, você sabe que funciona. E eu falo assim, Rubens, se você imaginar ou achar que tem a 4ª, eu acredito e vai ter 4 motivos para você criar uma empresa. Não só aqui, mas no mundo, na Ásia. Você tem 3 motivos para criar uma empresa. Primeiro motivo, você cria uma empresa, né, para você deixar para sua prole, deixar de herança. Segundo motivo, você cria uma empresa, né, para você vendê-la ou 100% ou parte dela. E o terceiro motivo é para você quebrá-la, né? Porque não tem outra forma. Por que você quer uma empresa? É para isso. Então você tem que entender, então eu criando uma empresa para isso. Às vezes é até duro e cruel falar, mas então você criou uma empresa para quebrar? É. Tem empresa que está chegando a 100 anos e está quebrando. Eu posso citar milhões de empresas aqui que já quebraram e grandes, gigantes que quebraram, que não existe. Nokia não existe mais no modelo Kodak, celular. Kodak, a Xerox. Blockbuster. A Xerox criou um monte de coisa, só criou. Né? Então tem um monte de empresas que quebraram. Aí você fala assim, então como é que eu evito de eu quebrar? Cara, eu vejo por um aspecto muito simples, e é complexo, mas é simples na forma de falar, que é a inovação. Exatamente. Cara, você pode ter um negócio de centenário, mas se você não for capaz de inovar, esquece. Não é a tecnologia que vai... A tecnologia é uma ferramenta que você tem hoje para poder escalar o seu negócio. Exato. Porque o mais importante é o que você falou comigo aí. É o conceito por trás disso aí. O conceito ele é poderoso, ele gera engajamento, ele melhora a comunicação, ele melhora a produtividade, ele gera KPIs de performance. Olha que legal. É um conceito por trás disso. Então, de tempos em tempos eu vou melhorar o meu negócio, a minha ferramenta, o meu software, mas o conceito permanece o mesmo. Exato. Talvez amanhã você está com a Gamifique, mas é uma Gamifique IA, por exemplo, que se integralizou IA e virou outro negócio, mas o conceito eu acho que não muda. Sim. Você pensa dessa forma também ou não? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Né? E a gente falando disso, nesse sentido, quais os desafios que você vê para os próximos anos, assim, nessa questão de tecnologia, né? E eu falo mais no sentido dos ambientes, que pode ser híbrido. Hoje está muito... O cara trabalha home office, o cara trabalha na empresa tantos dias. Como você vê esse trabalho híbrido e a gamificação nesse âmbito aí? Existe uma tendência muito grande do presencial agora, né?
própria Amazon agora já falou que a partir de 2025, 100% presencial. Isso. Eu acredito mais no modelo híbrido. Você acredita, né? Acredito. Para o meu negócio. Né? Ou seja, porque quando você precisa do hiperfoco, se você está em casa, isso acontece de forma melhor. Concorda? Concordo. Porque quando você está no escritório, você tem várias distrações. O seu amigo quer te chamar para tomar um café, outras pessoas estão falando, enfim. Então, lá na Gamifique, nós temos um modelo híbrido, né? Existem algumas empresas, a própria G4, por exemplo. G4. Que vende muito a questão do presencial, Mas é área de venda, Mas né? é área de vendas, entendeu? Aí, às vezes, funciona melhor, porque você energiza mais a turma ali, presencialmente, Então, eu acho que, assim, como diz, cada negócio, eu acho que tem as suas características. Perfeito. A primeira vez que eu fui no Vale do Silício foi em 2014. E aí, lá, eu vi a turma trabalhando home office. Eu não entendi aquilo, eu nunca tinha visto isso. A galera só ia na terça-feira pro escritório. Só que é um time sênior, entendeu? Sim. Ou seja, então, eu acho que algumas pessoas, às vezes, elas estragam o modelo, né? Perfeito. Ou seja, tem uma galera que trabalha bem em casa e tem uma turma que às vezes não, né? Então isso gera, às vezes, um reflexo negativo. Mas, na minha visão, no meu tipo de negócio, eu acho que o híbrido, ele funciona bem. E a gamificação, ela consegue ajudar na gestão da turma que está home office. Inclusive, a gente cresceu bastante na pandemia. Certo. Quando começou a pandemia, Welson, eu desesperei, porque o nosso foco era varejo. Certo. E o varejo, ele sofreu muito. Enfim, Fechou, né? Todo mundo com as portas fechadas, né? E aí eu falei, cara, como é que eu vou pivotar esse negócio? Senão, eu iria fechar as portas também, né? E aí, eu enxerguei o home office como uma grande oportunidade. Porque a gamificação, ela engaja aquele colaborador que está em casa. Legal. Entendeu? Ou seja, como é que você engaja aquela turma que está distante, que está remota? Ou seja, o líder não tem aquele olho no olho, né? Você não consegue trabalhar de forma preditiva um turnover, ou seja, Isso é verdade. você não está vendo o dia a dia ali para sentir como é que está a sua equipe. Então, a gamificação, ela consegue comunicar, treinar, gerir e engajar essa turma que está em casa. Então, eu acho que ela é uma ferramenta para ajudar as empresas nesse processo, né? E hoje existe de certa forma, uma queda de braço entre empresa e colaborador, né? Ou seja, Verdade. a turma gosta do home office, tem empresário que não gosta, mas eu acho que o meio termo, né? Ou seja, o híbrido entrega um resultado melhor, pensando no hiperfoco, Sim. pensando também na parte pessoal, né? Ou seja, se um dia ou outro na semana, se você puder ficar de casa, você não vai ter problema com o trânsito, né? Às vezes você consegue ter um contato maior com a sua família também. Agora, 100% home office, eu acho que não é legal porque, primeiro, geralmente quem trabalha home office trabalha muito mais e deixa de ter uma vida pessoal, sério? Sim. O lado social, né? O lado social, e perde o lado social, e perde a interação, a troca, entendeu? Então, Isso é eu verdade. acho que o híbrido, tá? Foi algo que eu acho que é fantástico, entendeu? E que não se encaixa em todas as empresas, né? Não, verdade. Isso depende muito do Cara, setor. e você falou com tanta clareza, e isso é bacana, porque não tem certo nem errado. A clareza que você trouxe aí é fantástica, e é o que eu penso mesmo sobre o híbrido, né? Para alguns sim, para outros não. Então, é uma análise, né? Porque, Sim, igual você falou, o cara ele tem vida social. sim. Ele precisa disso. Precisa. Né? E a empresa, você como empresário olhar para isso é bacana demais, entendeu? Exatamente. Isso é muito interessante. E como se diz, cada um, né, no seu quadrado, que aí a junção disso tudo dá uma sociedade mais justa. Exato. Né? Existem segmentos, Welson, ou departamentos, que aí eu acho que é 100% home office. Ah, não, sim. Por Perfeito. exemplo, tecnologia. Qual vantagem que tem de você ter um desenvolvedor que precisa de concentrar,
que trabalha ele e a máquina, né? O dia todo dentro de um escritório. Verdade. Você não tem vantagem nenhuma. Nenhuma. Então ali é 100% remoto, entendeu? Perfeito. Então É característico, né? é caso a caso, entendeu? Caso a caso, isso. Analisar isso. Rubens, obrigado. Nosso bate-papo, cara, quando o papo é bom, não Passou tem que marcar rápido, outro. Não, cara, é fantástico. Não falamos nem metade. Nem metade. Que a gente ia falar, mas é assim mesmo. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o pessoal aí do Spotify, pessoal do YouTube aí, da sua empresa, o que você pode falar. Principalmente para essa nova geração que está aí, né? Os caras estão ávidos por construir um negócio melhor. O que você pode falar? Onde a gente também encontra a Gamifique aí, seus endereços virtuais aí da Gamifique. Fique à vontade, o microfone é seu. Perfeito. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer, Elson. Parabéns pelo podcast, tá? Eu já assisti vários aqui, enfim, muito bom. Bom, a Gamifique vocês podem acessar, né? www.gamifique.com.br, né? Eu acho que a Gamifique é um diferencial, né? Você que é empresário, gestor, né? E quer utilizar uma ferramenta para melhorar a performance, para melhorar o engajamento do seu time. Porque, assim, empresas são pessoas. Sim. Né? Isso é isso. Empresas são pessoas. Então, como é que você estimula a turma a entregar um resultado melhor, né? Como é que você estimula a turma a treinar? Como é que você cria uma cultura de performance dentro das empresas? Então, é uma tecnologia muito nova. Assim, não é tão nova, mas, ao mesmo tempo, ela não é difundida ainda. A própria inteligência artificial, ela é antiga, mas ela só entrou no hype agora. Isso. Então, se você quer antecipar esse diferencial competitivo para a sua empresa, aplique gamificação dentro da sua gestão que você vai chegar num outro nível, tá certo? Hoje 80% das maiores empresas no mundo, elas já utilizam gamificação, tá? Isso é mercado americano. Então, se você quer antecipar e já melhorar os seus resultados, veja aí uma plataforma de gamificação. Nós somos um dos principais players do mercado, focado em gestão de pessoas, ou seja, não só treinamento, são 8 anos de experiência e temos vários cases interessantes, tá? Então, eu fico à disposição aí para atender qualquer empresário que queira sair na frente através da gamificação. Obrigado, Rubens. Então, você que está curtindo o nosso Spotify aí, curtindo o YouTube, em breve mais um episódio, né, do Pod Brabo com a Gamifique, www.gamifique.com.br. Vai lá, você vai ser surpreendido por essa plataforma. Um forte abraço e nos falamos.